Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre por que você talvez não consiga se separar. E muita gente fala o seguinte pra mim, né? Eu tenho alguns haters, eu chamo de haters de estimação, pessoas muito queridas, pessoas às vezes exaltadas, falam algumas palavras de baixo calão, mas eu entendo, e elas acham, muitas delas acham que eu sou alguém que defende, né, que as pessoas se separem, que eu não luto, né, pelos relacionamentos, que eu não luto pelos casamentos, pelo amor das pessoas, e não é nada disso. Eu sou casado, a Janu é minha esposa, a gente vai completar inclusive 20 anos esse ano, é um casamento como qualquer um, altos e baixos, mas até o momento, para nós dois, vale a pena estarmos juntos. Vale muito a pena estarmos juntos. Então, eu não sou um defensor, né, da separação, do fim dos matrimônios. Já me falaram um monte de coisa, né, um monte de coisa. Mas, algo que eu defendo, e é por isso que todos os dias eu estou aqui, de segunda a sexta, para falar com você, que é sobre você parar de procrastinar a felicidade. É para você parar de adiar a sua felicidade. A vida que você leva hoje, seja ela qual for, provavelmente ela não está de acordo com o que você gostaria. E muito provavelmente você está aqui porque existe um sofrimento. Se não existisse algum tipo de sofrimento, e um sofrimento no qual você não consegue romper, você não estaria aqui às 8h15 da manhã me ouvindo, porque você não está aqui pelos meus belos olhos azuis que eu nem tenho. Você está aqui por quê? Porque o que eu falo, os assuntos que eu trago fazem sentido para você. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Você está aqui porque existe um sofrimento, existe uma falta de ação, você não consegue romper com esse sofrimento, e aí, claro, você está adoecendo, e aí, claro, que você está se sentindo frustrada, aí, claro, que você talvez esteja paralisada. Então eu quero que você entenda que eu adoraria que todas as relações elas pudessem, né, elas serem saudáveis, elas serem de cumplicidade, de parceria, de amor, mas nem sempre é assim. Agora, separar dói. Claro que dói. Se manter nesse sofrimento dói? Claro que dói. E aí você precisa escolher a sua dor. Porque vai doer de qualquer jeito. Ou você se manter nessa relação, ou você mudar. Vai doer de qualquer jeito. E aqui eu quero acabar com a primeira ilusão que talvez você tenha. Não acredite que você vai sair de uma relação, de um casamento tóxico, falido, sem doer, sem sofrer. Não há como. Não há como. E esteja preparado para perder, inclusive. E o que significa perder? Você talvez vai perder algumas coisas, como por exemplo, conforto. Talvez você perca por algum tempo, né, uma estabilidade financeira. Ô gata, mas eu não quero isso. Então esteja disposta a pagar o preço da sua decisão. A indecisão alimenta o sofrimento. Escreva aqui. A indecisão alimenta o sofrimento. Eu gravei isso agora há pouco. Tem gente aqui que é da comunidade Coragem, que está fazendo a nova blindagem emocional. Eu acabei de gravar isso no grupo. Quando você não decide, você alimenta o sofrimento. Você tem que tomar uma decisão. Você continuar dentro dessa vida onde você já tem consciência que a tua relação ela te faz mal, ela te adoece, onde você tem momentos mais infelizes do que felizes, você precisa tomar uma decisão e arcar com as consequências dessa decisão. Porque se você não está disposta a perder, por exemplo,
o conforto que você tem hoje nessa relação, você tem que pagar o preço de continuar nessa relação de M3 pontinhos. É simples assim. Toda decisão tem uma consequência, só que a indecisão, ela alimenta o sofrimento. E quanto mais você sofre, mais você adoece. Quanto mais você sofre, mais, por exemplo, você come demais, você bebe demais. Porque para tua mente tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Tudo para sua mente é sobrevivência. Então ela está o tempo todo, ela está olhando para aquilo que tira a sua energia. Quando você está com muita dor no sofrimento, ela precisa te jogar para alguma ação onde você recupera energia. E uma maneira da gente recuperar energia é através da alimentação. E se você já tem uma alimentação ruim, por exemplo, você vai comer as porcarias que você sempre come. Por isso que muitas vezes as dietas falham miseravelmente. Não é apenas seguir lá um protocolo X, Y, Z, mas é você tomar as decisões. Então, enquanto você não decide nada em relação ao seu casamento, você está alimentando o sofrimento. A indecisão alimenta o sofrimento. E eu quero que você entenda que decidir é fundamental para que você não adoeça mais. E você tem que se preparar para lidar com essas consequências. Agora, entre a dor da mudança, né, a dor, por exemplo, da separação, e a dor de se manter do jeito que está, a dor do sofrimento, tem uma diferença mínima, mas tem. A dor de você se manter onde você está, ela não te traz boas perspectivas. Ah, o Gata, mas eu espero que ele um dia melhore, que ela crie consciência, que um dia ela vai se tornar alguém que eu quero. Desculpa, de novo, abalar as suas ilusões. Mas isso não vai acontecer se essa pessoa não quiser. As pessoas só mudam quando elas decidem que querem mudar. Porque do jeito que está, provavelmente para essa pessoa, para o teu parceiro, para a tua parceira, está confortável. Para que ela vai mudar? Para que ela vai mudar? Está confortável. É você que precisa tomar uma decisão. Então para de se iludir com essa historinha que você conta para você muitas vezes de que um dia ele vai mudar. Nossa, olha lá, ele está mudando. Evidências. Escreva aqui. Evidências. Você precisa construir evidências, e a outra pessoa também, claro, precisa construir muitas evidências que realmente ela está mudando. E essas evidências, elas precisam ser o quê? Consistentes, constantes. Não é um final de semana legal com você e 10 péssimos. Existe algo que as pessoas não levam em consideração. Escreva aqui, conta emocional. Imagina a sua conta bancária. Imagina a sua relação com o banco que você tem. Mas vamos chamar essa conta de conta emocional. Só que ela funciona nos mesmos padrões de uma conta que envolve dinheiro. Quando você recebe amor, quando você recebe companheirismo, quando você se sente segura, acolhida, amada, digamos que essa conta emocional, ela vai crescendo, ela vai ficando positiva. Então, maravilha. Vamos exemplificar aqui, a cada dia em que a relação foi boa para você, que você se sentiu bem, feliz, é como se você colocasse lá, vamos chamar de R$1, ok? Você colocou lá R$1. E a cada dia isso vai ficando bom, vai ficando melhor, aí você vai aumentando positivamente essa conta emocional. Aí talvez no final do mês você olhe para essa conta emocional e fale, nossa, olha, meu saldo é bem positivo. Tenho aqui R$30, foram 30 dias ótimos. Ok. Só que agora imagine que você viva numa relação onde você é desvalorizada,
onde você não está feliz, onde você é desrespeitada. Imagine numa relação onde você não tem voz. Isso tira a sua confiança, tira a sua autoestima. É como se essa conta emocional ela estivesse sendo sacada. Então vamos imaginar que a cada vez que você é desrespeitada, desvalorizada nessa relação, você perde aí R$5. Você perde R$5 dessa conta emocional. E aí você olha no final do mês, porque isso acaba sendo mais constante do que deveria ser, aí você olha e fala o seguinte: nossa, o saldo da minha conta emocional é negativo, eu estou devendo para o banco emocional R$500. Agora, imagina você ficar devendo R$500 por mês, 12 meses no ano, 10 anos, 20 anos. Quanto que você está devendo? Muita coisa. E essa conta emocional, ela precisa ser positiva. Ela não pode ser negativa. Por quê? Porque isso faz você sofrer. E quando você está nesse sofrimento, você não consegue agir. Escreva aqui: sem ação não há transformação. Quando você não age, você não transforma. Agora, por que você não age? Porque você talvez hoje esteja o quê? Cansada, com essa conta emocional negativa. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui para eu saber. Talvez você hoje seja alguém com uma conta negativa muito grande. E aí é claro que você não vai ter força para agir. É claro que você está dominada pelos medos. É claro que você não consegue muitas vezes se colocar. E sabe o que é o pior? Você talvez muitas vezes já tenha tomado a decisão de sair dessa relação e tenha desistido no meio do caminho. Tenho certeza que isso já deve ter acontecido. Isso gera o quê? Mais frustração. Isso gera uma autoestima cada vez mais baixa, você perde a confiança em si. E sem confiança você não age. Sem confiança você não age. Então não fique esperando que a coragem, e a coragem que você aprendeu, a coragem coragem é ausência de medo. Então quando eu não tiver mais medo, aí eu vou me separar. Não. Coragem não é ausência de medo. Escreva aqui: coragem não é ausência de medo. Porque o medo é uma emoção. E o medo sempre estará com você. Sempre. O medo te protege. Só que o medo imaginário, que é o que te paralisa hoje, não. Esse medo imaginário, ele precisa ser dominado para que você possa verdadeiramente agir. Coragem é ação. A palavra coragem, inclusive, é a junção de duas do latim. Cor, de coração, e agem de agir. Coragem é agir com o coração. Coragem é ação. Só que para você sair de um relacionamento, talvez tóxico, abusivo, falido, que você não quer mais, você precisa de uma palavrinha. Escreva aqui: preparação. Você precisa se preparar para sair dessa relação. Se você não se preparar para sair dessa relação, você vai falhar mais uma vez. Porque não basta a motivação. As pessoas elas confundem. Elas acham que quando elas estiverem motivadas, até porque a palavra motivação é um motivo para a ação, quando elas tiverem motivação, elas vão agir. E não. É a ação que gera motivação. Se você pegar isso, muita coisa vai mudar na sua vida. Porque as pessoas ficam esperando a motivação chegar para elas agirem. Elas ficam esperando muitas vezes, sei lá, uma
uma conversa como essa que eu estou fazendo aqui com você, como se fosse uma conversa motivacional para você sair daqui cheio de energia. Não. É a ação que gera a motivação e não o contrário. Isso está fazendo sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você, porque agora eu vou começar a falar dos medos ocultos da separação. Agora você vai entender de verdade por que você não se separa. Coloca aqui se isso está fazendo sentido. Eu vou pedir, compartilha esse Mentalidade Yogata, essa live com as pessoas que estão precisando. Você conhece pessoas que estão vivendo relações falidas, abusivas. Pessoas muito próximas a você, você sabe disso. Só manda para elas. Tem um aviãozinho aqui, um triângulo, manda para elas. Compartilha, só manda, só manda. Não precisa falar mais nada. Mas manda para essas pessoas, porque essas pessoas, elas estão, através da indecisão delas, alimentando o sofrimento. E o sofrimento adoece. O sofrimento adoece. E você não merece, assim como essas pessoas não merecem, passar por essa vida apenas no sofrimento. Você precisa começar a entender que a sua vida, ela vale muito. E você talvez terminar mais um ano da sua vida sem fazer nada, continuando dentro de uma relação falida, é você desperdiçar o bem mais precioso que a gente ganhou, que é a própria vida. Isso, Elizabeth, merecemos ser felizes, nós merecemos. Só que esse merecimento, presta atenção, esse merecimento ele não será nos dado por ninguém. Por ninguém. Esse merecimento ele precisa ser conquistado. O merecimento ele é conquistado através das ações. O merecimento ele é conquistado através dessa coragem, da ação com preparação. Você acreditar que o merecimento vai chegar porque você é uma pessoa boa, porque você faz o bem, porque você é uma boa esposa, porque você é uma boa filha, desculpa. Desculpa. Mas não é assim que você vai mudar a sua vida. O merecimento vem através do esforço, vem da consistência, da disciplina. Ontem mesmo gravei um áudio meio desabafando com o meu grupo da comunidade Coragem, falando disso. Você precisa querer verdadeiramente sair desse sofrimento, você precisa verdadeiramente querer ser feliz. E é você que precisa querer, você precisa ter fome disso. Você precisa ter fome de ser feliz. Agora, eu quero que você entenda que esse merecimento não é um presente dos deuses, do que você acredita. Não é. O merecimento é conquistado. Escreva aqui, o merecimento ele é conquistado. O merecimento ele é conquistado dia a dia. Todos os dias, fazendo aquilo que precisa ser feito. E aqui, se você verdadeiramente quer parar de procrastinar a sua felicidade, você precisa se preparar para isso. E para você se preparar, você vai precisar ter algo fundamental nesse processo. Eu quero que você escreva aqui: blindagem emocional. Você precisa ter blindagem emocional. Sem blindagem emocional, que é o domínio desses medos, o medo hoje que faz você permanecer numa relação falida, tóxica e abusiva, sem ação. Você precisa dominar esses medos. Você precisa dominar os pensamentos que alimentam esses medos. E você precisa dominar suas emoções. Isso é blindagem emocional. Ter blindagem emocional é o que faz com que você possa agir. Porque o medo, especialmente imaginário, quando ele chega, ele ocupa a sua mente de tal forma que você não entra em ação. Você precisa dominar isso. E você precisa ter blindagem emocional. E blindagem emocional, presta muita atenção agora. Isso, o merecimento é conquistado fazendo o que precisa ser feito. Ótimo, Bruna, é isso aí. É isso aí.
Tem várias pessoas aqui da comunidade que ouviu o meu áudio de ontem, que foi um puxão de orelhas. Foi um puxão de orelhas no grupo. O que você precisa? A Leninha, gata, pela primeira vez essa blindagem eu tenho, eu aprendi. Não sei, Leninha, se você tem essa blindagem. Será que você tem? As pessoas acham que tem, mas a blindagem, presta muita atenção agora. A blindagem emocional, ela tem alguns pilares importantes. E eu vou me ater hoje ao primeiro pilar. Ao primeiro pilar, que tem a ver exatamente com esses medos ocultos de se separar. Nós, quando estamos prestes a tomar uma grande decisão e a gente não consegue tomar essa decisão, é por quê? Porque existe algum medo. Escreva aqui, algum medo. Um medo, especialmente os imaginários, eles nos paralisam. Como, por exemplo, nossa, se eu me separar, eu não vou conseguir me sustentar. Começa a colocar aqui quais os medos que passam normalmente na sua cabeça, né? Se você já viveu essa situação. Eu não vou conseguir me sustentar. Se eu me separar, eu vou ficar sozinha. Se eu me separar, eu já estou numa idade que quem vai cuidar de mim? São todos medos imaginários. Começa a pensar, são medos imaginários. E o que é? Qual é a diferença de um medo imaginário para um medo real? O medo real é quando, por exemplo, você está diante aí de um leão, não é uma situação obviamente comum, mas você está diante de um leão e o leão está vindo para te atacar. Esse é um medo real. Então você vai correr, você vai gritar. Esse é um medo real. Agora, o medo imaginário é aquele que fica na sua mente, e ele fica consumindo a sua energia. Mantém você no sofrimento. Tudo bem até aqui? Agora, muitos desses medos imaginários, presta atenção, eles foram aprendidos. Medos que foram aprendidos. Como assim? Você nasceu, como eu também nasci, como todos nós nascemos, como uma folha em branco. A gente não sabia o que era certo, errado, bom, ruim. A gente foi aprendendo com os nossos pais, aprendendo com a nossa família, com a escola, com o ambiente onde nós estávamos. O ambiente escreveu muitas coisas nessa folha em branco. E muitos dos medos imaginários que nós temos, eles têm origem aonde? Nesse início de vida. Tem origem exatamente aonde? Nesses primeiros anos, especialmente até os 7 anos de vida. E que vai desde a gestação até provavelmente 7, 8 anos de idade, que é a chamada primeira infância. E atualmente, para garantir a sua sobrevivência, ela vai guardando todos esses acontecimentos numa espécie de caixinha. Imagina uma caixa aqui. Ela vai guardando isso na sua mente subconsciente, que é a mente emocional. Por que ela guarda? Porque isso pode ser importante para você sobreviver lá na frente. Ela vai guardando, ela vai estocando isso, ela vai guardando. E aí o que acontece? Quando você vive uma situação que tem uma emoção envolvida, aquilo ganha uma relevância ainda maior. E aí quando você, hoje adulta, vai tomar uma decisão, a tua mente, de uma certa maneira, lembra daquilo que você já viveu. Então, qual é um medo oculto muito comum e que mantém as pessoas nesse sofrimento? Escreva aqui, o medo do abandono. O medo do abandono tem a ver com a ferida do abandono, uma ferida emocional. Imagina que você caia, né, na rua, quando você caiu quando era criança, e aí abriu um machucado aqui no seu braço. Só que você tinha 5 anos de idade. E essa ferida, ela não foi cicatrizada até hoje.
Então toda vez que, sei lá, você se expõe a ferida ao sol, você joga água, você toca nela, dói, dói, dói. Por quê? Porque ela não foi cuidada, ela não foi tratada. Imagina você ter uma ferida que você talvez carregue desde a gestação e ela não foi cuidada. O medo do abandono tem muito mais a ver com o abandono que você sofreu na infância do que com o abandono, digamos, que você está vivendo hoje. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Talvez agora fichas caiam para você. Você talvez hoje esteja já numa relação totalmente abandonada. Faz sentido? O que é você estar numa relação abandonada? Você não é cuidada, você não é vista, você não é valorizada, tanto faz quanto tanto fez pro teu parceiro você tá do lado ou não. Você já está abandonada. Só que a tua mente, ela não quer que você reviva a dor que você viveu lá atrás. Porque aquela dor, ela foi muito grande. E por que ela foi muito grande? Porque você, quando era uma criança, você não tinha os recursos para sobreviver sozinha. Então, a tua mente, ela é extremamente literal. Então, ela está guardando aquilo e falando para você o seguinte: é melhor você ficar nessa relação, mesmo desvalorizada, porque senão você vai sentir aquela dor do abandono e aquela dor é muito forte. Tá entendendo como é o processo? Tá compreendendo isso? Um outro medo que está ligado a essas feridas emocionais é o medo da rejeição. Escreva aqui, o medo da rejeição. Por quê? Porque você provavelmente já viveu essa rejeição, especialmente na gestação. E é muito comum, infelizmente. E aqui sem julgar a mãe, sem julgar a sua mãe, mas talvez a sua mãe não estava preparada para te ter naquele momento, talvez a situação não era boa, econômica, com o seu pai, ou seja, não importa. O que importa é você viveu aquela rejeição. E a dor da rejeição faz com que você, ela domine a sua decisão. E aí vou falar de novo. Não é o medo da rejeição de agora que te faz sofrer, porque provavelmente você já está sendo rejeitada pelo parceiro, pela parceira há muito tempo. Só que você, por conta desse medo lá de trás, por essa ferida lá de trás, você está se humilhando, se sujeitando, aceitando menos do que você merece. E você tem que parar de aceitar menos do que você merece. Você precisa, a partir de agora, tomar as rédeas da sua vida e se preparar através de blindagem emocional. Para quê? Para você poder verdadeiramente curar essas feridas. Enquanto essas feridas emocionais estiverem abertas, infelizmente, a sua mente vai te dominar. Infelizmente, os medos continuarão aí e você não vai decidir absolutamente nada. Absolutamente nada. Você vai continuar paralisada, paralisado. É por isso que o primeiro passo para você ter blindagem emocional, escreva aqui, é fazer as pazes com a história. É inegociável isso. Por isso que eu digo assim, nem todo mundo que fala para mim, eu tenho blindagem emocional. Eu duvido. Eu sempre vou duvidar primeiro. Agora, se a pessoa fala para mim, não, eu fiz as pazes com a minha história, eu curei as minhas feridas, beleza. Aí eu acredito. Mas se você não fez isso, provavelmente você desviou o foco. Você desviou o foco. Fazer as pazes com a sua história é você dar um novo significado para essa ferida emocional. Porque a partir desse novo significado, a sua ação será diferente. A sua ação será diferente. E aí a sua decisão, ela vai ser baseada apenas em, escreva aqui, evidências. Como eu disse, talvez hoje você já esteja abandonada pelo teu parceiro, pela tua parceira. Talvez você já esteja sendo rejeitada pelo teu parceiro, pela tua parceira. E você não está, na verdade, tomando a decisão não por hoje, mas é pelo passado.
Isso é um processo automático. Isso é um processo automático. Você só faz as pazes com a sua história se você for a raiz do problema. E aí você tem que agora entender aonde que eu fui abandonada lá na minha infância. Quer ver alguns exemplos que são fáceis de você identificar? Que podem ser os seus. E eu falo isso com a minha experiência como hipnoterapeuta. Por exemplo, talvez você, quando nasceu, você, digamos, tinha a concorrência de outros irmãos, irmãs. E a sua mãe, ela não conseguiu estar emocionalmente presente na sua vida, porque existe uma diferença entre estar presente fisicamente. Então, assim, você pode ver, hoje tem um monte de gente que está mais próximo dos filhos, fisicamente. Mas emocionalmente eles estão? Ou eles estão ali no celular? É só você olhar, muitas vezes, num restaurante. Às vezes está lá uma família e aí cada um está no seu celular. Então, isso não é estar presente. Isso é um abandono. E a sua mente pode interpretar isso, por exemplo, a sua mãe não conseguiu estar emocionalmente presente na sua vida porque ela tinha muitas coisas para fazer, e aqui, como eu sempre digo, sem julgar a sua mãe. A gente precisa entender, compreender por que ela fez aquilo. Você pode ter sido abandonado, por exemplo, porque a sua mãe, ela trabalhava o dia inteiro. E aí, por mais que você foi cuidado, sei lá, pela avó, a avó não é a mãe. E a sua mãe, ela não conseguiu estar presente com você, nem fisicamente, muito menos emocionalmente. Abandono. Abandono. Aliás, a ferida do abandono é a base da dependência emocional. Porque muitas pessoas falam o seguinte: Gata, eu não sei se é amor ou dependência. E eu tenho um parâmetro muito simples para você entender se é amor ou dependência. Muito simples. O amor, ele não machuca, ele não desvaloriza, ele não desrespeita. Se você está vivendo qualquer uma dessas coisas que eu acabei de dizer para você, com certeza amor não é. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, se você está numa relação onde você é desrespeitada, desvalorizada, e você não consegue sair dessa relação, pode ter certeza, é uma relação de dependência emocional. E aí começa a observar, talvez, os outros relacionamentos que você teve ao longo da vida. Muito provavelmente são relações de dependência também. É padrão. Porque a sua mente não quer que você seja abandonada de novo. Então você se agarra a essas pessoas. Você se agarra a essas pessoas. Isso está fazendo sentido para você? Talvez hoje fichas tenham caído aí para você com tudo que eu estou te falando. E tomara. Mas o que eu estou querendo dizer para você aqui, principalmente, é: se você já se conscientizou que essa conta emocional desse relacionamento que você vive hoje, ela está negativa, você precisa o quê? Agir. Você precisa agir. E ter blindagem emocional é essencial para que você sustente a sua decisão. Se você não dominar esses medos imaginários, que vêm da onde? Dessas feridas emocionais, porque a sua mente está colocando ela está falando para você o seguinte: não saia desse casamento, porque senão vai doer como doeu lá quando a mamãe te abandonou, quando você tinha 2 anos de idade. Ou vai doer como você foi rejeitada lá na barriga da mamãe. Então, você não quer ficar sozinha. Então você se humilha. Tudo bem, fica aí se humilhando, fica aí muitas vezes sendo agredida verbalmente, fisicamente até. Continua. Isso não é vida. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que isso não é vida. Você precisa decidir pela sua felicidade. Você precisa parar de procrastinar a sua felicidade.
Isso, Jaque. Dizem que o amor machuca. O amor não machuca. Não. O amor não machuca. O amor não machuca. O verdadeiro amor não machuca. Então começa a parar. Você precisa parar de se conformar com a situação que você está vivendo. Nossa, mas eu tenho medo. Blindagem emocional. Porque esse medo, ele é imaginário. Você precisa dominar. E esse medo imaginário, ele tem uma origem em uma ferida emocional. Enquanto eu não ressignifico isso, eu vou continuar nesse mesmo padrão. Eu vou continuar no mesmo padrão. E aqui, entenda uma coisa. A vida, ela está passando. Ela está passando. A cada dia é um dia a menos. E você está adoecendo, talvez, numa velocidade maior do que você deveria. E você está adoecendo por quê? Porque você está sofrendo. Quando a gente fica no sofrimento, a nossa energia é toda consumida e a gente fica muito mais vulnerável. Fisicamente falando apenas. Eu não vou nem falar emocionalmente, mas fisicamente você fica muito mais vulnerável. Então está na hora de você se preparar, ter blindagem emocional para tomar essa decisão. Talvez você não consiga hoje tomar decisão, e eu entendo, porque você não foi preparada para isso. Nenhum de nós fomos preparados para tomar decisões. Eu procrastinei a minha felicidade por muito tempo. E eu cheguei ao ponto de ter um tumor no pescoço. Há 10 anos. E eu não quero que você chegue a esse ponto. Eu gostaria muito que você tomasse uma decisão e parasse de alimentar o sofrimento com a sua indecisão. A indecisão alimenta o sofrimento. Não faça mais isso com você. E para você que é mãe, para você que é pai aqui, quem é mãe, quem é pai aqui, escreva eu. Para quem é mãe, para quem é pai, você não tem ideia do mal que você está fazendo com os seus filhos ao se manter numa relação assim. Não, gata, mas eu estou aí pelos meus filhos, porque os meus filhos, eu não quero que os meus filhos sofram, eu não quero que os meus filhos eles fiquem sem o pai, sem a mãe, eu não quero. Mentira, você está se escondendo atrás dos seus filhos. E eu sei que é duro você escutar isso, mas você está se escorando atrás dos seus filhos, o que é uma tremenda covardia com essas crianças, com esses jovens. Eles não têm nada a ver com a sua covardia. Eles não têm nenhuma responsabilidade pelas suas escolhas. Só que quando você está fazendo isso, você está jogando uma culpa neles. Não, mas eu estou fazendo isso por eles. Não está, você está fazendo por você. Você está fazendo por você, você está usando eles como argumento, porque é um argumento bonito. Nossa, eu estou me sacrificando pelos meus filhos. Você está ferrando a vida dos seus filhos. Você está ferrando a vida dos seus filhos. Porque eles estão aprendendo como é se relacionar. Eles estão aprendendo o que é amor. Eles estão aprendendo a ser desvalorizado, a serem desvalorizados, desvalorizadas. Eles estão aprendendo o que é o desrespeito. Eles estão aprendendo o que é a depressão, a infelicidade. Eles estão aprendendo a não decidir nada na vida deles. E aí, presta atenção no que eu vou te falar. Os teus filhos merecem ter pais saudáveis, mães saudáveis agora, e não daqui a 20, 30 anos. É agora que eles precisam de você saudável. Não é daqui a 40 anos. Daqui a 40 anos vou fazer terapia e eu resolvo. Não. Eles precisam de você saudável agora. Saudável emocionalmente. Agora, não é depois. Então para de procrastinar a sua felicidade e para de procrastinar também a felicidade dos seus filhos. Porque se você diz que ama os seus filhos, essa indecisão, essa falta de preparação, essa falta de blindagem emocional é incongruente com o que você fala. Totalmente incongruente. Faz sentido? Coloca aqui pra mim qual foi o seu principal aprendizado de hoje. Eu sei que não foi fácil essa conversa, mas coloca aqui o seu aprendizado. Eu quero que você compartilhe para você guardar isso e para que você também
ajude outras pessoas com o seu aprendizado. Deixa eu ler aqui, eu vi que tem muitos comentários, mas eu estava num flow aqui total. Eu vou buscar ler aqui o máximo de comentários que vocês colocaram, mas vai colocando aqui o seu aprendizado. Deixa eu ver aqui. A Zenilda, eu, 42 anos de casada, até a morte, hoje viúva, tentando dar uma volta para ter uma vida melhor, e acho que ouvindo nos faz pensar e chegar a uma ação. Isso. Não adianta apenas o conhecimento aqui, Zenilda, e não colocar em ação. E talvez, né, exista um medo de recomeçar, mas não tem esse medo de recomeçar. E se existe esse medo de recomeçar, blindagem emocional. Blindagem emocional para que você tome as decisões que você precisa tomar. Deixa eu ver mais aqui alguns comentários. Vamos lá. O Marcelo. Desculpa, a Leninha antes. Vejo que as pessoas têm medo da solidão, ou que a sociedade vai falar. Ainda não entendi. Esse medo da solidão provavelmente é um medo aprendido, viu, Leninha? Então tem a ver com ferida do abandono, ferida da rejeição. Então esse medo da solidão, claro que nós somos seres sociáveis, né? Então assim, nós queremos sempre estar em grupo, mas o medo da solidão é um medo imaginário. Então se ele é um medo imaginário, ele tem base numa ferida emocional. O Marcelo, eu acho incrível que mesmo que o tema da live não tenha a ver com a pessoa, o Mestre Ogata sempre transmite um conhecimento para quem pode nem estar passando por esse problema. Obrigado, Marcelo, obrigado. Deixa eu ver aqui. Boa, Bruno, merecimento conquistado, fazendo o que precisa ser feito. Deixa eu ver mais aqui. Vai colocando aqui o seu aprendizado. Socorro, socorro. Sofri muito há 25 anos, enquanto não tomei a decisão de separar do pai dos meus filhos. Olha só, as pessoas sofrem anos e anos e anos por conta dessa indecisão. Por isso que a indecisão alimenta o sofrimento. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Adri. Seja bem-vinda. A Jaque, a mente não aceita o que o coração já sabe. Deixa eu ver aqui, mais aqui alguns. Vamos lá, aprendizados. Vamos lá. A Suzana, a arte que suas filhas fizeram me remete a sessões de hipnoterapia. Amarelo e laranja, alegria, felicidade, merecimento e prosperidade. Elas fizeram aqui, ó. Ficou lindo, né? Agora eu faço todas as lives daqui. A Bruna, a blindagem mudou a minha vida. Fui o divisor em diversas situações e decisões. Fico muito feliz com isso. Muito feliz, Bruna. E você agora está na nova blindagem na comunidade, né? Isso é muito bom para você alcançar aí os teus objetivos. A Jaque, que a blindagem emocional é fundamental para as nossas vidas. Temos que agir e nos preparar. Exatamente isso. Blindagem emocional é essencial para você tomar decisões. Não tem como. Se você não dominar esses medos, se você não dominar as emoções, se você não dominar os pensamentos, se você não dominar a sua mente, você é controlada por elas. Por tudo isso que eu falei. E aí você paralisa. Esse é o passo principal. Então você precisa olhar para a tua história. Esse é um dos pilares, inclusive, do programa Blindagem Emocional. É você olhar para a história e resolver a sua história. É isso. Não adianta eu te dar um plano agora se você, por exemplo, ainda tem feridas emocionais abertas. Não adianta. Você vai falhar, porque o seu medo vai ser maior. Faz sentido? Oi, Silvia. Demorei também anos e separei sem blindagem, não preparada. Demorei muito e ainda estou nessa estrada. O compromisso é diário. Excelente. Mas olha só, você está sustentando, principalmente depois da blindagem emocional, a tua decisão. Isso é muito importante. Suzana, aprendizado de hoje, que eu sou prioridade. Sempre somos prioridades. Rosana, eu não imaginava o quanto eu precisava fazer as pazes com ela. Sei também que tem muito a fazer. Sim. Mas fazer as pazes com a nossa história é o primeiro passo. É o primeiro passo. Existem vários métodos milagrosos aí, né, que você deve encontrar na internet. Fórmulas rápidas, né? E eu sei que você cai nessa, por quê? Porque você está com muita dor, você está sofrendo. Então você quer, obviamente, se livrar disso. Mas tudo na vida é um processo. Tudo na vida é um processo. E a gente precisa respeitar os processos. Disciplina é você respeitar os processos. É você entender que o primeiro passo eu preciso curar as minhas feridas.
Você talvez entre em relações, já tenha entrado em relações com as tuas feridas, e o que é injusto, inclusive, com o teu parceiro ou com a tua parceira. E aí você está botando nessa pessoa a expectativa de que ela resolva isso, de que ela cure essa dor que você sente. Entende? E não é assim. Não é justo com você e não é justo com a outra pessoa. Você precisa sim fazer as pazes com a sua história. Tá bom? Bom, amanhã estaremos aqui ao vivo às 8h15 da manhã e teremos mais um tema importante. Tá bom? Grande abraço. Tchau!